Boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul obras da Praça José Bonifácio em Cachoeira do Sul. Passeios estão tomando forma e moradores já podem caminhar no local. Você vai ver as principais discussões da Câmara de Vereadores de Cachoeira desta semana. Vereador Vinícius Cornelli ironiza protestos de domingo. Romildo Bolzan, eu acho que também é petista. Por fazer o jogo do Grêmio exatamente no horário, às 16 horas. Vamos conversar com o presidente do grupo Folha Verde. Agricultores que produzem alimentos orgânicos querem vendê-los diretamente ao consumidor na cidade, mas o ponto de vendas está gerando discussões. E vandalismo deixa empresários e moradores da 7 de setembro 3 dias sem telefonia fixa em Cachoeira. Veja também os destaques do Jornal O Correio desta quarta-feira. As obras seguem paradas na ERS 403. A explicação é que, diante da moratória do governador José Ivo Sartori, nenhum investimento será feito no primeiro semestre. Neste caso, existe a possibilidade do asfaltamento da estrada ser incluído na relação das obras prioritárias no segundo semestre deste ano. O Troco Solidário, iniciativa da rede Tischler de supermercados, arrecada mensalmente cerca de R$2.000 doados ao Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, o HCB. A campanha já existe há 2 anos, período em que foi arrecadado aproximadamente R$100.000. A iniciativa, idealizada pelo diretor da rede José Tischler, já foi copiada por outros supermercados da região. A questão envolvendo o não funcionamento do caminhão-pipa que leva água ao interior de Cachoeira do Sul repercutiu na sessão desta segunda-feira da Câmara de Vereadores. Os parlamentares exigem logo uma solução por parte da Prefeitura. No entanto, segundo o relato do vereador Marcelinho da empresa, não será nada fácil entregar o caminhão de volta para o trabalho. Segundo ele, o veículo pesado está completamente sucateado. Olá, tudo bem? Um grupo de jovens está usando os conhecimentos aprendidos em sala de aula para desenvolver robôs. Eles são estudantes do Colégio Província de São Pedro e conquistaram o 3º lugar em um concurso que ocorreu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Mais de 60 equipes participaram da competição. Bud 16 nasceu para brilhar. Com 1,70 m de altura e 40 quilos, o robô construído por alunos do Colégio Província de São Pedro, em Porto Alegre, é mecânica pura. O robô foi criado especialmente para participar da competição. O tema deste ano foi a sustentabilidade e, justamente por isso, Bud ganhou habilidades como empilhar caixas e cestos de lixo, básicas para participar da disputa. Os alunos, eles pegam, eles serram peças, eles fazem furos, soldas. Toda a parte mecânica do robô ela é feita pelos alunos. A parte de motores e elétrica, que é uma parte que a competição envia e é igual para todas as equipes, os alunos montam elas no robô, conectam e fazem essa integração. Por último, vem a parte da programação, que é o que controla tudo. Em quadro, os robôs foram divididos em 2 equipes de 3. O objetivo era empilhar o máximo de caixas no menor tempo possível, obedecendo o limite de 2 minutos e 15 segundos. Do lado de fora, Bud era controlado por 2 alunos, o piloto, responsável por dirigir o robô, e o operador, que controlava o braço e o elevador da máquina. Esse sistema foi um desafio bem grande para a gente, tanto de fazer quanto de programar. Porque a ideia era fazer o mais fácil possível para os nossos pilotos poderem não ter dificuldades na hora. E ela permite que o nosso robô ande tanto gire nesse sentido quanto ande lateralmente. Como o tonel caía bastante durante o jogo, os robôs derrubavam, uma caixa batia nele, ele caía. Isso também nos deu uma vantagem durante o jogo, de poder descer o braço do robô para pegar ele deitado. Esta foi a 16ª vez que a escola participou da competição, mas para alguns tudo foi novidade. Uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, assim, foi muito bom encontrar novas pessoas, assim, de todos os países. Foi realmente muito bom para mim e eu pude praticar o meu inglês. Mas a participação de Miguel foi além da viagem. Junto aos colegas, o estudante teve 45 dias para preparar o projeto e cerca de 2 semanas e meia para dar vida a Bud.
Segundo o mentor dos alunos, uma oportunidade única para colocar em prática ensinos em áreas como física, mecânica e matemática. Na competição eles vão aplicar esses conhecimentos, é óbvio que alguma coisa vai ser desenvolvida. Então nessas áreas, principalmente nas áreas escolares, é a física, que é bastante desenvolvida, matemática, né? Esses são os conhecimentos que eles adquirem, né? E tem que aplicar. Os moradores das localidades de Barro Vermelho, Mineração, Cerro dos Peixotos, Paredão e as comunidades indígenas da BR-153 estão há 10 dias sem água potável. O caminhão-pipa da prefeitura que fazia o abastecimento está na oficina. Darcy, em Cachoeira do Sul, 5 comunidades do interior ainda dependem da prefeitura para terem água potável em casa. Elas dependem do caminhão-pipa, que é responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária. E há cerca de 10 dias elas estão sem este serviço. Eu vou conversar um pouquinho com o secretário Jânio para nos esclarecer o que está acontecendo, por que essas comunidades não estão disponibilizando deste serviço. Na verdade, o caminhão-pipa está com problema, né? Ele quebrou e é um custo bem alto para a gente mandar arrumar. E a gente até entrou em contato com a Corsan conseguiu para nós uma pipa de Santa Maria, que já largou aqui para nós na secretaria. E infelizmente o caminhão que nós ia colocar a pipa também quebrou, né? Então a gente está na corrida aí para providenciar a manutenção dele, para que nos próximos dias aí a gente atenda, né? Nós temos aí bastante gente que estão precisando de água potável e dependem de nós aqui na secretaria. Como é que ficam essas pessoas nesses dias, secretário? Na realidade eles vão se virando, né? Vão pedindo nos vizinhos, vão auxiliando. Algum consumo de água que não seja para alimentação ou para beber também pode usar outras fontes, né? Então a gente tem uma preocupação mais na água que eles consomem, né? E existe a possibilidade, secretário, algum projeto para que esse abastecimento quase semanal, 2 vezes por semana, o senhor me disse agora há pouco, não seja mais necessária? A questão, por exemplo, de postos artesianos, existem projetos? Na verdade, isso está tudo encaminhado, né, Helena? A gente tem na região aqui do norte do município, região da Guajubira, Rincão dos Kiefer, Paredão, a gente tem um projeto que está já cadastrado no Ministério da Agricultura, para ampliação de redes d'água, né? Então a gente vai perfurar os poços nessa região, também no Barro Vermelho também tá incluído no processo, e vamos fazer a ampliação das redes da Corsan, que aí a gente tem que tomar o cuidado porque as redes da Corsan são padronizadas, a gente tem que fazer um projeto sempre fazendo com o mesmo material que eles usam nas redes da Corsan, a gente não pode diferenciar o material, né? Então, mas a gente tem encaminhado, o lugar que a gente está com mais dificuldade de sanar esse problema é a região do Cerro dos Peixotos. Isso é uma comunidade que é bastante pedra e o índice de flúor lá nas águas do subsolo são muito alto. Então, para a gente usar essa água deles lá, nós teria que usar uma outra água potável junto para diminuir os índices para que eles possam usar para consumo, né? E a gente também está trabalhando em cima de um projeto de construção de cisternas que também nós temos dificuldade lá porque tu precisa ter coleta de água, né? Captação. E aí as casas também lá são tudo casas pequenas, umas com telha de barro, outras são tipo barraca. Aí a gente tem dificuldade de fazer a captação da água para colocar nas cisternas, né? Que é uma das saídas que a gente está procurando fazer funcionar aí para os próximos meses. Aí. A parceria com a Corsan é sempre efetiva nessa situação toda, nessa questão toda? Sempre efetiva, né? A gente não pode se queixar, a Corsan está sempre junta, todos os trabalhos que a gente faz junto, né? Até na questão da ampliação das redes da Corsan, eles entram com o material e com a mão de obra, a gente só faz as valas, né? A gente entra com o maquinário para fazer as valas. Secretário, agora o verão está quase terminando, né? O inverno está chegando. Essa situação se apaziguou um pouquinho com a chegada do inverno, com mais abundância de chuva ou não? Não, ainda não, né? Até porque nós passamos aí 90 dias sem chuva, né? Acredito que se confirmar que vai ser um inverno enxuto, não diminui o problema, né? A gente tem
já ouviu falar aí que vai ser um inverno com pouca chuva. Então a expectativa é piorar os problemas, né? Então a gente tem que tocar os processos aí de contratação de recursos, né, para poder melhorar a situação da população. Secretário, esses recursos já existem ou agora a questão são a efetivação dos projetos para então a captação desses recursos? Não, todos os projetos estão prontos, né? Nós temos em torno de uns 14 projetos de redes d'água e nós temos assegurado R$400 mil, que é uma emenda parlamentar do deputado Dionísio Marcon, que já está prevista para esse fim, né? Então a gente está aí em fase de conclusão, de avaliação da Caixa e liberado o recurso para a gente poder licitar. Próximos dias, então, ou dizer, amanhã ou depois, já então o abastecimento no interior deve ser normalizado? Na questão do caminhão, sim, né? A gente estamos correndo aí para ver se a partir da manhã a gente começa a atender a comunidade. Obrigada, secretário, pela sua participação no NT Sul. Boa tarde. Boa tarde. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você. Obrigada, Lena, pelas informações. Veja a seguir, governo lança a ferramenta que possibilita pesquisa e inscrição em vagas de emprego sem o candidato sair de casa. Vamos mostrar também as principais discussões da Câmara de Vereadores de Cachoeira desta semana. Vereador Vinícius Cornélio ironiza protestos de domingo. Romildo Bolzan, eu acho que também é petista. Por fazer o jogo do Grêmio exatamente no horário, às 16 horas. E atenção, produtores rurais. Fêmeas de bovinos e bubalinos de 3 a 8 meses devem ser vacinados contra a brucelose. Nós voltamos já. Você vai ver agora as principais discussões da sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul desta semana. ERS 403, visita de vereadores e prefeito a Brasília, falta de água no interior e até ironia sobre as manifestações de domingo fizeram parte do repertório. O secretário de Infraestrutura e Transportes do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen, confirmou ontem em entrevistas a emissoras de rádio de Cachoeira que o recurso inicialmente destinado para as obras de asfaltamento na RS 403 terminaram recebendo outros destinos. O assunto já na segunda-feira teve repercussão na Câmara de Vereadores. A gente sabe que o Estado está num processo contencioso, onde vai faltar no final do ano 5 bilhões e 400 milhões de reais. Isso obviamente influencia no andamento das obras, mas pela experiência que nós temos como pessoa que já viveu o trâmite do Estado, nós sabemos que existirão andamentos em algumas obras. Quais são as obras que vão efetivamente andar? As mais necessárias, e para se comprovar a necessidade, serão as obras que tiverem maior pressão das suas comunidades. Então, nesse sentido, nós combinamos com os líderes empresariais da cidade que nas próximas semanas nós deveremos fazer uma visita à Assembleia Legislativa e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, e aos deputados que têm vereador nessa casa, para colocá-los juntos à pauta de Cachoeira.
O vereador Daniel Tarasconi, do PMDB, destacou a viagem realizada a Brasília, junto com o prefeito Neyron Viegas e com o vereador Paulão Trevisan, e esclareceu o andamento dos projetos para a execução do anel viário. Sobre a RS 403, o vereador Daniel destacou conversa que teve com o secretário de Infraestrutura do Estado. Também falamos sobre a questão da RS 403, onde o secretário Pedro Westphalen nos passou que a obra vai continuar de acordo com as questões orçamentárias, mas que não vai parar a obra, que a obra vai ser sim concretizada, e aí já nos deu um sinal verde de esperança que com certeza vai seguir à frente. Com certeza a frente parlamentar e os vereadores aqui estão se unindo, como já teve um processo que a gente tem acompanhado, e vai fazer muita diferença essa insistência que a casa está promovendo. Paulão Trevisan, do PDT, destacou a situação da Escola Estadual do Piquiri, que está servindo de abrigo para ovelhas, como mostrou reportagem do NT Sul há alguns dias. Ele destacou a vinda de secretários estaduais à cidade para resolver o problema. E apenas por uma questão de incompetência de quem elaborou o projeto. E agora, para vocês ficarem mais estarrecidos, as pessoas estão processando a empresa que construiu a tal escola, e consequentemente isso aí vai levar 20 anos para decidirem judicialmente, e aí o povo do Piquiri vai ficar sem a escola e o município arcando com o transporte escolar, né, para a cidade. Estamos trazendo os dois secretários, tanto o secretário Vieira da Cunha e Gerson Burman, de Educação e de Obras, e nós vamos ver se não conseguimos na caneta fazer com que a gente faça funcionar aquela escola. Já o vereador Marcelinho da empresa ressaltou o descuido da prefeitura com o caminhão-pipa, que leva água a comunidades com dificuldades de abastecimento no interior de Cachoeira. O caminhão-tanque que leva água para o interior, existe pedido para arrumar ele desde o ano passado. E não foi arrumado o caminhão. Simplesmente, tá? Vou dar o exemplo da minha localidade de Águas Mornas, faz 3 semanas que não vai água para lá com o caminhão, porque é um poço artesiano, aonde hoje lá poderia, que já está em estudo pela Corsan, tá? A ampliação da rede naquela localidade, está só esperando a liberação de Porto Alegre para começar a ampliação da rede, aonde o nosso secretário de Agricultura, Jânio Macedo, vai apoiar a Corsan com a reta escavadeira, para melhor daquela rede, onde hoje lá é um poço artesiano, que faz 3 semanas que não vai água com caminhão. O vereador Paulão Trevisan defendeu a prefeitura. Provavelmente dia 22, a ida do prefeito municipal à Secretaria Estadual de Obras para confirmar o contrato da vinda da perfuratriz para Cachoeira do Sul para perfurar os poços artesianos. Aí quando a gente vê as demandas aqui, ó, que tem localidades que não tem água, a gente fica estarrecido em saber que não foi feito um trabalho de buscar formas de trazer para a Cachoeira essas perfurações de poço artesiano, que isso aí é a solução para todas as localidades. Sobre o movimento Fora Dilma, o vereador petista Vinícius Cornelli ironizou a pequena adesão às manifestações de domingo aqui em Cachoeira do Sul. Para encerrar e antes de passar os apartes, eu gostaria de dizer que o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio Futebol Clube, aonde foi dito na matéria que o movimento não foi tão forte por causa do jogo do Grêmio, Romildo Bolzan, eu acho que também é petista. Por fazer o jogo do Grêmio exatamente no horário, às 16 horas, ele sabendo que Cachoeira do Sul teria um movimento como esse, eu não tenho dúvida, senhores vereadores, que Romildo Bolzan, que foi eleito, apoiado pelo ex-presidente Fábio Koff, ele com certeza, ele é do Partido dos Trabalhadores. A brucelose é uma das doenças infecto-contagiosas com maior destaque na esfera reprodutiva de bovinos e bubalinos. A principal via de contaminação é a digestiva, através da água, alimentos, placentas, sangue e líquidos e pastos contaminados. Os criadores devem ficar atentos porque há prevenção por meio de vacina, mas a idade ideal é bastante restrita. Veja os detalhes na entrevista com o médico da Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul.
Todas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a brucelose. Por isso que converso agora com o médico veterinário Marivaldo. Marivaldo, essa vacina é obrigatória? Sim, é obrigatória para todas as fêmeas dos bovinos e bubalinos de 3 a 8 meses. Por que essa vacina deve ser aplicada por um médico veterinário? Bem, essa vacina contra a brucelose, ela é composta por um agente vivo, pelas bactérias da brucelose, né? São agentes vivos que contêm na bactéria, e isso causaria um risco ao produtor, na hora de aplicar, de se contaminar. Portanto, é exigido que seja um médico veterinário cadastrado na inspetoria veterinária para aplicar a vacina. E qual é o custo dessa vacina, Marivaldo? Bem, essa vacina, o custo é por conta do produtor. O produtor tem que comprar a vacina, essa vacina deve ser comprada e aplicada por um médico veterinário. Um médico veterinário que vai dar o atestado de vacinação desses animais. Esse atestado ele deve ser trazido aqui na inspetoria veterinária do município? Sim, o atestado deve ser trazido na inspetoria para comprovar a vacinação desses animais. Tem um prazo para isso? Sim, como agora os animais estão fechando nessa época os 8 meses, né, as terneiras estão fechando os 8 meses, nós estamos exigindo de toda a movimentação dos animais que os produtores fizerem, que apresente o atestado das fêmeas, de vacinação das fêmeas. E caso o produtor não vacine o animal, qual o risco, no caso, para o município? Essa vacina vai evitar, né, que as fêmeas se contaminem com essa doença, trazendo grandes prejuízos ao seu rebanho, como principalmente o aborto nas fêmeas. Outro risco que essa doença cause para os animais? Não, o risco maior seria o aborto. O aborto, a infertilidade nos animais, né, trazendo grande prejuízo aos produtores. Nós temos registro aqui no município dessa doença nos rebanhos? Sim, tem. Existe alguns animais que são contaminados por essa doença. Às vezes essa doença acaba causando o aborto, às vezes o produtor nem sabe que é a brucelose. Se o animal estiver infectado, pode acabar infectando os outros animais. Marivaldo, qual a dica que tu deixa para os produtores que estão assistindo agora a nossa entrevista no NT Sul? É importante os produtores fazerem a vacinação nas suas fêmeas, de 3 a 8 meses. Assim, vão ter uma garantia de sanidade do seu rebanho. O produtor que não cumprir com essa determinação vai ficar com o seu rebanho interditado. Não poderá fazer nenhuma transação, não poderá vender e nem comprar animais. Ficando impossibilitado de vir aqui na inspetoria tirar uma guia de trânsito, por exemplo. Exatamente. Essa é o principal, né? É a principal, assim, que a vacina, se não for comprovada, o produtor não vai poder tirar uma guia de trânsito dos seus animais para a venda. Muito obrigada, Marivaldo. Tá, eu que agradeço. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Vamos falar de oportunidade? O Ministério do Trabalho e Emprego lançou o portal Mais Emprego. A ferramenta possibilita a pesquisa e a inscrição nas vagas do Sistema Nacional sem que seja necessário o candidato sair de casa ou depender de um intermediário. Marina mora em Alvorada e precisa enfrentar um trânsito de mais de 1 hora para chegar no Cine de Porto Alegre. Se pudesse pesquisar e se inscrever nas vagas pela internet, seria uma mão na roda. Para mim ficaria muito melhor, muito acessível, não gastaria com passagem nem com tempo, né? Poderia acessar em casa mesmo, em qualquer hora. O que a garota ainda não sabia é que o serviço já está disponível pela internet por meio do portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego. Através da ferramenta online, também é possível manifestar interesse por cursos do Pronatec e solicitar dados sobre o Programa de Integração Social, o PIS. O candidato ainda tem a oportunidade de preencher e imprimir seu próprio currículo. Mais uma facilidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Nesta Lan House, por exemplo, o serviço de confecção de currículos é um dos mais procurados. O pessoal já chega cedinho, já com a intenção de imprimir o currículo ou até mesmo fazê-lo, para que possa estar indo para a sua entrevista, para que possa estar tendo mais uma informação ali disponível para deixar para o empregador. Mas o novo portal não beneficia apenas quem procura uma oportunidade. O site também tem sido essencial para as empresas cumprirem a lei na hora de pagar o seguro-desemprego.
As empresas então têm que fazer o cadastro para poder se habilitar, porque o padrão agora tem que usar certificação digital para validar, para poder enviar os formulários de requerimento de seguro-desemprego. Isso vai agilizar muito o processo de pagamento, tanto para as empresas quanto para o trabalhador. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o hábito de ler está fraco no nosso país. Entre jovens de 14 a 17 anos, apenas 41% dos participantes afirmaram ler por interesse ou gosto. O restante somente lê por obrigação. 85% dos entrevistados preferem ver TV no tempo livre. Uma questão importante para a gente pensar: para que ler nos tempos atuais? Veja no comentário de Denise Belladonna. Você já ouviu falar de pessoas que têm cãibra nos miolos só de ler um álbum de figurinhas, ou outras que não escolhem o livro pelo título, mas pelo número de páginas? Se você não insistir em se tornar um leitor, poderá tornar-se um destes. Além de perder a oportunidade de se tornar mais inteligente, perde um modo prático de lazer, pois ler é a maneira mais divertida e mais gostosa e estranhamente mais útil que o ser humano tem de passar algum tempo. Pense que ao ler um livro, você monta o seu próprio filme, de acordo com o seu prazer e não de acordo com as ideias de um produtor que precisa agradar a tantos segmentos e às vezes nem reconhecemos o livro que lemos no filme que assistimos, a não ser pelos seus personagens. O seu filme é melhor, porque você usou a sua imaginação, sem ficar engessado em nenhuma espécie de patrocínio. Infelizmente, a quantidade de pessoas capazes de usar a imaginação está cada vez mais reduzida. Os subsídios mentais estão muito escassos. Enquanto você lê ou escuta um rádio, a sua imaginação está sendo alimentada e incitada a trabalhar. Mas quando, desde pequenas, nossas crianças são colocadas na frente de uma tela para ver e ouvir o que outros já pensaram e lhe entregaram pronto, vão se tornando semi-analfabetos, seres desprovidos de imaginação e praticamente meros repetidores. Os seres humanos têm a capacidade de compreender e fazer o uso dos códigos para falar. Já que falam, precisam pensar. Só assim terão significado no que dirão. Esse é um dos problemas que está surgindo hoje nos meios acadêmicos, como cursinhos, concursos e universidades. A geração que desenvolveu o hábito, até prático para os pais, de ficar na frente de uma televisão, desenvolveu também pelo menos 3 problemas. Falta de vocabulário. Bastam surgir palavras que não frequentam os bate-papos das redes sociais que um texto já fica misterioso. Há casos que nem seria necessário a consulta ao dicionário, que é muito útil e não faz mal a ninguém. Mas há casos em que o significado está evidenciado no texto, só que a capacidade reduzida de interpretação não permite reconhecer. E esse é o segundo problema. As crianças que passam a maior parte de sua infância diante da televisão, dos bate-papos da internet ou de um videogame, têm imensas dificuldades de extrair informações de um texto, mesmo que ele não contenha as chamadas palavras difíceis. Elas não conseguem fazer as ligações de sentido entre as palavras, já que essas já estão prontas nos meios que estão acostumados a usar. O próprio Einstein dizia: a imaginação é muito mais importante que o conhecimento. E o terceiro problema, a dificuldade de discorrer com palavras sobre uma ideia, fazer uma redação ou até mesmo uma simples pergunta, é um problema que está atingindo também a nossa juventude, os nossos adolescentes. Experimente, tire a expressão tipo assim de um adolescente ou jovem. Muitos chegam até a gaguejar e ficar totalmente bloqueados. Assim como o surdo-mudo, que emite sons desarticulados,
não é mudo, mas está nessa condição por não ter conseguido elaborar um canal de saída para a sua voz? Os nossos jovens não leitores não treinam o canal de entrada e, consequentemente, têm péssimos resultados ao utilizar o canal de saída, escrevendo ou falando. Já disse o neurocientista, só escreve bem quem lê bem, e só lê bem quem lê muito, e só lê muito quem lê por prazer. Você não vai escapar de sentir prazer em ler se começar a praticar. Lembre-se, se não gostar, troque até encontrar aquele que está escrito para você, para te tornar melhor. Ainda temos mais um quarto e grande problema para o aluno que não se tornou leitor. Mas vamos falar sobre ele no nosso próximo encontro. Até lá! O dia em Cachoeira do Sul amanheceu nublado e com cerração. A temperatura mínima registrada foi de 21 graus e a máxima deve chegar aos 28. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Para quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Sexta-feira, com previsão de tempo nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. E vamos ver como fica o tempo em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. O tempo segue instável, com predomínio de céu nublado na maioria das regiões. Há previsão de pancadas de chuva, principalmente nas metades norte e leste gaúchas. Já as temperaturas seguem em elevação, mínimas próximas aos 13 graus, as máximas atingem os 31 graus. E agora vamos conferir as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 30 graus. Para Porto Alegre, 28. Em Passo Fundo, 26. E em Santa Maria, 28 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 26 graus. A seguir, obras da Praça José Bonifácio. Passeios estão tomando forma e moradores já podem caminhar no local. E empresários e moradores da Rua 7 de Setembro, no centro de Cachoeira, ficam 3 dias sem telefonia fixa. Saiba o motivo depois do intervalo. Adra, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Moradores e empresários da Rua 7 de Setembro, em Cachoeira do Sul, vivenciaram a experiência e dificuldades de ficarem 3 dias sem telefone. Tudo por causa de um ato de vandalismo. Foi sábado, em torno de 20 horas, que o armário da concessionária de telefonia, localizado na esquina da Rua Major Ourix com a 7 de Setembro, teve o cadeado e a fechadura arrombados. O ato de vandalismo se estendeu aos cabos que trazem o sinal de telefonia da central e distribuem para a população. O caso já está sendo investigado e a dedução inicial é de que o feixe de fios tenha sido serrado. Mas o que chamou a atenção é que o corte foi realizado de forma intercalada justamente nos cabos mais importantes, o que leva a crer que quem cometeu o ato sabia o que estava fazendo.
O vandalismo afetou 600 linhas telefônicas que desde sábado à noite estiveram fora do ar e afetaram a vida e a rotina de pessoas e de empresas da Rua 7 de Setembro e imediações. Aqui na TV Cachoeira, por exemplo, na segunda e terça-feira, agendaram alguma entrevista somente pelo celular. E a dificuldade de um centro comercial sem telefone, principalmente em dia de semana, é sentida não só na comunicação. No serviço de atendimento ao cliente do SESC, por exemplo, os fones pendurados no balcão foram indicativo de que o telefone não estava funcionando e, consequentemente, a internet também não. Com isso, consultas ao sistema, novos cadastros, contratos e pagamentos foram inviáveis. O sempre dinâmico e múltiplo atendimento ficou resumido à prestação de informações. Está bem complicado nesses últimos 2 dias, porque hoje tudo é ligado à internet, né? A questão tecnológica, quando dá problema para nós, é um entrave muito grande. Prejudica o funcionamento de tudo, inclusive o atendimento aos clientes, né? Que o saque mesmo está só para dar informações há 2 dias. Não tem-se como acessar o sistema, né? Está bem complicado. Nessa joalheria, a cada cliente que entrava, o atendimento prestado era normal. Mas a normalidade ia até o momento dele revelar a forma de pagamento. Bem complicado, né? Porque hoje em dia poucas pessoas carregam dinheiro com elas. Então, cada vez que tu faz uma venda, tu fica feliz, consegui vender, que legal, o cliente feliz. Na hora de passar o cartão, não passa, né? Isso aí já tem acontecido alguns problemas aqui na 7 de setembro, só que agora, infelizmente, tudo indica que foi vandalismo, ou sei lá, ou má intenção, né? Isso aí prejudica demais, com certeza. As pessoas, é aquilo que eu te falei, elas vêm sem preparação com dinheiro. Daí o que acontece? A pessoa já pode desistir da venda, ou ela tem que sair de dentro da loja para ir voltar novamente. Isso aí também é um risco que a gente corre do cliente não voltar, né? Então, é prejuízo, com certeza é prejuízo. A gente ainda tem o nosso crediário, então as pessoas às vezes acabam, não, então vou fazendo crediário. Mas não era aquilo que sai do planejamento das pessoas e da loja, né? Manter a loja aberta sem poder dispor de telefone e internet foi um verdadeiro desafio também para este empresário. Não existe sem telefone, sem internet. Nos dias de hoje não existe vida ativa na empresa. E a insatisfação dele se completa quando recorda das vendas perdidas devido a pagamentos que seriam efetuados com cartão. Foi uma venda a dinheiro. E o restante tivemos que deixar pendurado, na verdade, pelo fato da gente não poder passar e não poder tirarmos nota. E tu sabes que hoje qualquer venda de R$10 a gente tem que tirar nota, né? A gente tem que dar conta para o governo, né? Então, pelo fato da gente não ter tido internet, não ter tido telefone, ontem nós não podemos tirar nota e não podemos tirar, a gente não teve como tirar cartão também. Esse ato de vandalismo foi registrado na delegacia de polícia e, segundo o delegado Celso Tavares, já está sendo investigado. Imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos estão sendo buscadas e analisadas para tentar identificar a autoria do crime. Nossa produção fez contato com a assessoria de imprensa da operadora Oi para mais informações, mas não obtivemos retorno. As obras de revitalização da Praça José Bonifácio, bem no centro de Cachoeira do Sul, estão andando dentro do planejamento. Há 2 meses do início, os passeios estão tomando forma e os moradores já podem começar a caminhar no local. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. O tempo total para execução da obra é de 6 meses, mas o proprietário da empresa Prade Bonilla pretende entregá-lo quanto antes. Se mantiver o tempo assim, sem muita chuva, acredito que em mais 60 dias, né, mais 2 meses, nós conseguimos concluir toda a obra. Nós estamos com esperança, assim, tem conversado muito com a empresa que está executando, né? O cronograma ele está seguindo à risca e temos certeza que se o tempo ajudar, né, o clima ajudar, nós vamos ter essa obra o mais breve possível a serviço da comunidade. A parte de iluminação ainda não iniciou. O que o senhor espera dessa parte? A parte de iluminação, ela é, na realidade, o coração da praça, né? Porque, segundo
os engenheiros que cuidaram do projeto elétrico, ele vai fazer com que a praça fique muito bem iluminada. E a ideia é que o projeto de iluminação também ressalte essa vegetação que já está aqui instalada há muito tempo e que compõe esse patrimônio que é a paisagem dessa praça aqui no centro da cidade. Segundo o prefeito, essa calçada que está cedendo também será reformada. A obra não está no projeto de revitalização, mas com o recurso do município e com o trabalho dos funcionários, ele afirma que em breve os moradores poderão caminhar por aqui. Porque a gente vai fazer o embelezamento da praça, né? Fazer a revitalização dos outros espaços. E ali tem uma ação que é pequena e que nós temos funcionários na prefeitura aptos, né, a fazer, né, em muito curto tempo, né, essa recuperação. Não adianta o resto da praça ficar bonito e esse espaço continuar com problema. É importante que a sociedade perceba isso, que essa é uma das grandes iniciativas dessa obra, de permitir uma praça acessível a todos os cidadãos, inclusive aqueles que têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de se deslocar. A praça toda é pensada em caminhos acessíveis, que permite rampas com inclinação próxima de 8%, que dá condições do cadeirante, as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, acessarem todos os ambientes que estarão disponíveis na praça para a sociedade. O responsável pela obra afirma que a equipe está tendo bastante trabalho para conseguir manter a estrutura original do pergolado. Voltar ao que ele era originalmente, ou seja, aí sim ele vai voltar a ser um ponto turístico da cidade. O secretário de Planejamento salienta que o projeto de arborização pretende embelezar ainda mais o espaço. Conjunto da Prefeitura, secretarias envolvidas, em especial a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que dá atendimento à manutenção da praça, já tem um projeto elaborado e já está organizando com suas equipes um planejamento para dar a qualificação final na praça e fazer a sua manutenção depois de ela pronta. E tu acredita que essa praça, que vai seguir de acordo com o que os moradores de Cachoeira do Sul esperam, um espaço para poder praticar atividades físicas? É importante que a sociedade discuta isso. Esse talvez seja um dos principais patrimônios públicos que a gente tem, uma das maiores praças no centro da cidade e que oferece para a sociedade um conjunto de atividades para as mais diferentes vontades, gostos, faixas etárias, desde a academia de saúde, a pista de caminhada, a pista de skate, a pracinha das crianças, a quadra esportiva da José Bonifácio, que também é uma outra obra de R$400 mil, que já está em processo de licitação. Com um conjunto desses equipamentos, a Estação Juventude, né, com o Espaço Eco, a gente pretende com isso ofertar um conjunto de alternativas de lazer, de entretenimento, né, e também de espaço público para debate, para reuniões, que essa praça possa ser esse espaço para a sociedade cachoeirense. Depois do intervalo, vamos conversar com representantes do Grupo Folha Verde. Eles são agricultores que produzem alimentos orgânicos e querem vendê-los diretamente ao consumidor na cidade. Mas o ponto de venda está gerando discussões. Mas voltamos já. Te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Ontem, aqui no NT Sul, exibimos reportagens sobre a possibilidade de construção de um espaço para venda de produtos orgânicos na Praça Honorato, em Cachoeira do Sul. O assunto gera polêmica na cidade porque construções nesses espaços públicos são proibidas pela lei orgânica do município. Hoje vamos mostrar o trabalho dos agricultores que preferem produzir alimentos sem a adição de agrotóxicos. Nós recebemos agora aqui no NT Sul o engenheiro agrônomo da Emater de Cachoeira do Sul, Luciano Mazuin. Boa tarde, Luciano. Seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, boa tarde. Também o presidente do Grupo Folha Verde, Márcio de Menezes. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo também. Boa tarde.
Obrigado pela presença de vocês. Bom, vamos começar falando aqui no NT Sul sobre esta questão que foi colocada até com um certo ar de polêmica e vem sendo abordada desta maneira nos últimos dias aqui em Cachoeira, sobre um espaço para um grupo de agricultores para a venda de produtos orgânicos. E um dos locais indicados pela Prefeitura seria a Praça Honorato. Bom, e aí se criou todo um aspecto que vem sendo discutido sobre a legalidade dessa medida, sobre a possibilidade de se construir ou não se construir na Praça Honorato. E eu começo perguntando aqui ao Luciano, como é que está esse processo, do que se trata, que grupo é esse? Conta pra gente, Luciano. Bom, na verdade, nós estamos falando do grupo de produtores orgânicos Folha Verde, que é um grupo fundado em Cachoeira do Sul no dia 11 de março de 2013, e é um grupo de 9 agricultores que estão produzindo alimentos orgânicos e alguns em processo de transição, no qual tem o objetivo de produzir alimentos orgânicos para venda direta ao consumidor. Na verdade, a polêmica, ela que, como foi citado, ela não existe, porque o grupo se criou visando a comercialização, a produção e comercialização de produtos livres de utilização de agrotóxicos, né, visando evitar a contaminação do meio ambiente, visando a saúde do trabalhador e também levar um produto de qualidade para o consumidor. E o grupo optou por uma comercialização direta com o consumidor. E então foi solicitado para a Prefeitura Municipal uma área. Na época, o secretário de Meio Ambiente, o Fernando Bernal, sugeriu uma área junto ao Mercado Dia, na Praça Honorato, onde seria feita uma bioconstrução. Então foi feita uma solicitação formal dentro do que foi oferecido por parte da Prefeitura. A Prefeitura já elaborou essa planta, esse memorial descritivo do que seria essa obra, e hoje está tramitando dentro da Prefeitura para ver as questões legais da construção, dessa bioconstrução, né? Então, na verdade, não existe a polêmica, e sim existe uma tramitação legal dentro daquilo que foi solicitado. Sobre o Folha Verde, Márcio, o que o grupo produz hoje, como é que é a atividade de vocês, quais são os produtos e para quem que vocês vendem atualmente? O grupo hoje, ele produz alimentos limpos, né? Cada um vai trabalhar com um kit de alimento, de produto, e por enquanto estão entregando direto ao consumidor, cada um entrega o que tem. E até saiu o espaço, né? Até saiu a feira. A Feira Livre não seria uma opção para venda? Qual que é a diferença? Porque a Feira Livre vende de tudo e também produtos que são produzidos de maneira convencional. Haveria uma dificuldade por associar a produção orgânica com a produção convencional? O agricultor que está comercializando na Feira Livre Municipal hoje, o produtor que produz dentro de uma linha de produção agroquímica, se ele está produzindo com produtos registrados no Ministério da Agricultura, respeitando dosagens e carência, ele não está fazendo nada irregular, ele está enquadrado dentro da legislação. A ideia do grupo em criar um conceito de comercialização para orgânicos, vem justamente de alguns modelos como tem no município de Torres, por exemplo, da Eco Torres, que é um ponto de comercialização de produtos orgânicos, como tem no município de Três Cachoeiras, no caso da Coopet, que é um ponto de comercialização de produtos orgânicos. Então a ideia é justamente tu conseguir criar um ponto que seja conceitual para a produção orgânica. Por quê? Porque ele não envolve somente o produto em si, mas também envolve um conceito voltado para a questão do meio ambiente, questão da saúde do trabalhador, questão da saúde do consumidor. Então ele é muito mais amplo do que isso que tá aparecendo, né? Nós estamos realmente tentando trazer um projeto piloto para Cachoeira do Sul, e no momento que tu consegue produzir de forma mais limpa, que tu consegue agregar um pouco de valor ao seu produto, e quem sabe na questão de agroindústrias também, que é um dos nossos planos, né, Márcio, com o grupo, então a gente conseguir realmente fazer com que o agricultor tenha uma fonte de renda lá no meio rural e ainda estar produzindo limpo e melhorando a qualidade de vida, porque na verdade é isso que todos nós buscamos. Agora, Márcio, sobre a questão de lucratividade, você consegue manter a sua renda compatível com a renda que, quem sabe, você tinha antes com outro formato de produção? É possível se manter no campo com a produção orgânica? É possível. No começo, quando está fazendo começando do químico para o orgânico, começa um pouco baixo a renda. Mas no momento que vai pegando o manejo do orgânico, a renda tende a aumentar e passar a renda ser maior do que do convencional. Hoje nós temos uma realidade, quando você vai no mercado e procura um produto orgânico, nos mercados que os disponibilizam, normalmente o preço é bastante alto do que o produto convencional, ou que passa por um processo agroquímico. Por que disso, Luciano?
por um valor agregado pelo fato dele ser limpo, de não ter agrotóxico? Hoje está mais vinculado à questão das leis de mercado, né, da oferta e da procura. Como a oferta ainda é baixa, né, então, e a demanda é alta, né, então ainda existe em alguns lugares essa possibilidade de ser mais alta. Mas eu acho que é importante frisar aqui que isso está muito vinculado pelo fato do processo de transição. No momento que um agricultor ele tem uma renda da sua família em cima de uma área e ele vai passar por um processo de transição, leva algum tempo até ele dominar aquela prática, até ele corrigir o seu solo, até ele adquirir todo aquele sistema de processo de produção do orgânico naquela nova realidade da sua propriedade. E a partir do momento que o agricultor domina essa técnica e consegue produzir um produto orgânico com aparência mais bonita, digamos assim, a tendência natural que tu aumentando a produção, aumentando o número de agricultores interessados em produzir, aumentando essa oferta, aumentando o consumo também? Aumentou o consumo também, a tendência é que tu começou a aumentar uma escala de produção nesse sentido e que o preço vai caindo e se assemelhando ao preço do produto hoje em dia chamado de convencional, né? Agora, Márcio, o incentivo que o grupo tem hoje, vocês têm algum incentivo de governo? Qual que é o apoio que a Emater dá para vocês? Como que o grupo começa a articular? Ou o investimento é todo próprio, sai do bolso de vocês por uma questão de conceito, do que vocês imaginam para a agricultura? A Emater dá o incentivo, o Luciano conseguiu para uma grande parte do grupo, né, um incentivo que veio do governo estadual e grande parte já foi beneficiado. E o senhor me falou também que há, na questão da produção em si, que há uma parceria agora, parece, com a UERGS aqui de Cachoeira, e há uma transferência também de conhecimento e um auxílio nesse sentido. A UERGS, ela criou um grupo, né, para incentivar o produtor, para incentivar o ecológico. Sobre a questão da linha de crédito, essa linha é uma linha que está aberta, mas agricultores podem buscar. Como é que funciona isso, esse incentivo? Esse recurso que a gente conseguiu trazer para Cachoeira é um recurso do FIAPER, do Fundo Estadual de Amparo à Pequena Propriedade, né? E nós conseguimos trazer para Cachoeira do Sul 9 projetos, que variavam de 5 a 10 mil reais, onde o agricultor paga 20% desse valor e 80% é fundo perdido. Esses agricultores que foram contemplados utilizaram esse recurso tanto para a parte de correção com calcário, para a utilização de adubo orgânico, para a colocação de calhas em suas casas e galpões e caixas d'água para aproveitamento de água da chuva, para a construção de quebra-ventos, sombrite, estrutura. Então, assim, é um recurso que eles estão pegando, vou dar um exemplo, quem pegou 10 mil reais vai pagar 2 mil de volta, os outros 8 é fundo perdido. Justamente como uma forma de a gente fazer o quê? É dar condições desses agricultores que estão produzindo orgânico conseguir manter essa produção ao longo do ano, inverno e verão, né? Acho que também é importante falar em relação às parcerias, né, Márcio, que assim como a gente tem a UERGS através da professora Janaína, do professor Benjamin, como parceiros, né? Grandes parceiros. Nós também tivemos já apoio da Universidade Federal de Santa Maria, também, integrante da área de extensão rural, e aqui no município de Cachoeira do Sul, nós já tivemos excursões para visitar locais de produção orgânica aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos apoio financeiro, inclusive, também por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Sicredi, né? E também apoio por parte da Prefeitura em relação a esse amparo que está sendo dado em relação a essa parte de comercialização, né? Qual é o principal sonho do Grupo Folha Verde, Márcio? Olha, ter o nosso ponto de venda, né? E produzir. E levar à mesa do consumidor de Cachoeira um alimento limpo, saudável. Agora, vocês têm várias opções, né? Vocês poderiam vender para escolas, poderiam... São várias opções que existem, opções, né? Só que assim, o grupo optou por criar essa venda direta ao consumidor, até para criar essa relação, no caso, de comércio, porque é um grupo pequeno, é um grupo que está começando agora. Se for analisar, são 9 agricultores com uma área de 5,6 hectares orgânica dentro dele. Se for pegar 1 hectare de um quarto hectare de outro, assim por diante, nós chegamos hoje a 6 hectares nessa linha, de produção orgânica. De produção orgânica, né? Mas que já é um avanço para Cachoeira do Sul, um município com quase 200 anos de idade, onde a gente começa agora a falar em produção orgânica. Acho que é louvável a atitude que esses agricultores estão tendo, né? E com certeza colocando Cachoeira do Sul no hall de vários municípios que a gente já sabe no nosso país aí, que tomaram o pioneirismo de fazer a questão de produção orgânica, mostrando que não são contra nenhum outro tipo de produção. A questão toda é mostrar que é viável para a saúde deles, para o meio ambiente e principalmente para o consumidor, né? Se formos pegar na época dos nossos avós, dos nossos pais, todo mundo produzia orgânico. Sim.
Não é? Se a gente for pegar lá na década de 40, na década de 50, todo mundo produzia orgânico. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a revolução chamada Revolução Verde, que começaram a entrar os agroquímicos nas lavouras, né? Então a produção começou toda ela a ser vinculada ao uso de produtos químicos. Né? Vou te dar um exemplo assim, a gente vê há 30, 40 anos atrás, mas alguém pode estar dizendo agora, mas eu tinha horta e não colocava nada, um exemplo. Sim, só que a gente deve analisar que nos últimos 30, 40 anos, a quantidade de agrotóxicos que existe no país ali e que foram colocados em cima dos insetos, por exemplo, né? Só os mais resistentes sobreviveram. Sim. Não é? Então, assim, hoje em dia, tu conseguir controlar um sistema de produção, né? A quantidade de insetos que existe hoje são muito mais resistentes que há 30, 40 anos atrás. Por isso que a gente está voltando a uma tecnologia que já existia no passado, a gente está trazendo de novo, só que a gente está aprendendo em cima, porque, na verdade, a realidade é outra. Né? O que existe hoje de insetos, por exemplo, são resistentes a muitas coisas. E aí a gente começa a trabalhar com cálculos agroecológicos, começa a trabalhar com troca de experiência entre os agricultores. Vale a pena todo esse esforço? Porque há todo um esforço coletivo mesmo, né? Ou no caso de uma família que opta pela produção orgânica, em aprender, em buscar, quem sabe, novos conhecimentos para aplicar a sua lavoura em relação a quem já produz com um processo agroquímico, com agrotóxico. Olha, vale a pena porque não tem preço produzir um alimento limpo e levar mesmo ao consumidor um alimento limpo, porque hoje a gente está ingerindo veneno direto. A média é 5 litros de veneno ano por pessoa. Então, vale muito a pena. É um cenário que vai crescer, Luciano? Eu acredito que sim, porque na verdade é uma tendência mundial, né? Se a gente for analisar 20 anos atrás, tu falar em produção orgânica era quase que falar um palavrão, né? E hoje em dia a gente consegue ver que está sendo, a aceitabilidade está maior. A ideia não é chegar e destruir o que está feito. A ideia é justamente a gente pegar um grupo pequeno, como é um começo de um trabalho, né? Ver a viabilidade, estudar a viabilidade disso aí. A gente sabe, a gente já tem exemplos. Um exemplo vivo disso aqui é o Márcio e a família dele. O Márcio é a esposa e dois filhos, né, Márcio? Que já estão trabalhando há 7 anos no sistema de produção orgânica e a família, graças a Deus, prosperando e bem, com saúde. Então, essa eu acho que é uma prova viva de que é viável, tem como fazer, é viável e tem como a família, principalmente o agricultor, conseguir levar a melhorar o seu nível de vida, tanto o nível de vida de saúde, como também, com o passar do tempo, melhorar a sua renda, né? E sem comprometer a sua saúde para o futuro, né? Então, agora a expectativa de vocês é pelo local, para que o quanto antes vocês possam ter o local de venda aqui em Cachoeira. Pontos de venda. Tá certo. Agradeço ao Luciano Mazuin, engenheiro agrônomo da Emater. Obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Sucesso aí também nas orientações. E ao Márcio, também presente do Folha Verde. Obrigado, Márcio. Não tem de quê. Muito obrigado, ficamos à disposição. Darcy. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta quarta-feira termina agora. Continue com a nossa programação. Mais informações em novotempo.com/NT Sul ou no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Você pode nos enviar mensagem também pelo WhatsApp. Anota nosso número aí. Código de área 51, telefone 9917-0018. 9917-0018. Lembrando que hoje às 7 da noite tem o Jornal da Novo Tempo. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau!